Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Hoje estamos aqui com o psicanalista Caio Romano, que vai nos falar sobre masturbação, pornografia e psicanálise. Ora bolas, né? Falando nisso. Bom, o Caio, além de psicanalista, ele é mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais, né, a UFMG, no Departamento de Estudos Psicanalíticos. Ele é membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi, aspirante a membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiense e autor do livro Psicanálise, Cinema e Amor, em 2021. Caio, quero dar as boas-vindas a você, meu caro. Vamos falar desse tema tão quente, né? E cheio de tabus ainda em pleno século XXI. Você que já Muitos. tem trazido essa temática à tona. Vamos conversando. Seja bem-vindo. Obrigado, Daniel. Muito bom. Muito feliz pelo convite de bater um papo aqui contigo, com o pessoal. Ah, bom, eu fiquei pensando, né? Acho que por onde começar, conversa, sim, né? Acho que é sempre essa coisa de por onde engatilhar o assunto, né? E acho que tentar começar um pouco pelo começo do meu mestrado. O meu mestrado especificamente foi sobre masturbação e pornografia na contemporaneidade, né? Assunto que eu me interessei, achei fascinante, né? Acho que tudo começa, né, para também não ir tão lá atrás, mas eu fiz uma formação em sexologia, já fazem alguns anos, e quando eu tive que fazer o TCC, né, a monografia, eu não sabia muito bem sobre o que fazer, tal, e aí eu resolvi, eu estava folheando os textos do Freud, estava pensando alguma coisa, e aí eu resolvi escrever sobre o tema da masturbação, né? Foi lá que começou o meu interesse. E para minha surpresa, eu vi que tinha muita coisa, né? Eu vi que não era uma coisa aqui e acolá, né? Tanto que tem um texto que leva o tema da masturbação no título, né? Que é o debate sobre a masturbação, que ele é fruto. Essa história é muito interessante. Ele é fruto de, agora não vou me lembrar os números, mas ele é fruto de 7, 8, 9 encontros da Sociedade de Viena para discutir o tema da masturbação. Eles discutiram, né? E o Freud fez um resumo dessas 7 ou 9 discussões nesse artigo. E todo mundo que estava no debate lançou um texto sobre, né? E foi lançado um livro, né, que chama A Masturbação, que só foi lançado em alemão, né? Interessantíssimo. Os textos de cada um dos autores eles foram lançados depois. Por exemplo, o texto do Ferenczi foi lançado nas obras completas do Ferenczi, o texto do Spitz foi lançado na revista de psicanálise de crianças dos Estados Unidos, em inglês, né? Mas o conglomerado dos textos só foi lançado em alemão. E aí eu fui vendo que tinha muita coisa lá interessante e tal, e eu acabei escrevendo a minha monografia na época. Era uma monografia pequena, tinha que ter acho que 30 páginas mais ou menos. Só que eu vi que tinha muito assunto lá, né? Eu cheguei lá nas páginas um pouquinho a mais, eu lembro, mas eu vi que eu entreguei, mas ainda tinha muita coisa, e eu achei aquilo interessante, né? Nessa época eu fazia supervisão com o Pedro de Santi. E o Pedro de Sante, que foi o meu supervisor, a gente conversava muito sobre essas questões acadêmicas e ele falava muito sobre a questão de no mestrado. Teve uma época que era comum destrinchar um tema ao longo da obra freudiana, né? Acho que quem começou, o Renato Mezan fez o mestrado sobre a obra do Freud, né? Começa assim, né? A Scarlett Martin sobre o Nietzsche, né? Elas começam assim. Aí vem uma segunda leva que eles começam a aprofundar no tema. O
Pedro de Sante fez o tema da fantasia ao longo da obra de Freud, o Nelson Coelho fez o tema da realidade ao longo da obra de Freud, não sei quem fez o tema da sublimação ao longo da obra de Freud, era uma coisa meio comum. E eu lembro que nessas conversas eu falei, poxa, mas ninguém fez o tema da masturbação ao longo da obra de Freud, né? E aí eu comecei a falar com ele do mestrado, tal, né? E foi um incentivo. Ah, e aí, bom, aí muita água rodou, né? E eu acabei chegando na Cassandra Pereira França da UFMG, que acolheu o projeto de se pensar, né, e desenvolver algumas coisas. E aí ela pegou e falou: Olha, Caio, isso aqui está muito interessante, mas eu acho que precisa algo a mais. Eu acho que só o tema da masturbação não dá caldo, né? Ah, eu discordo em partes. Eu acho que só o tema da masturbação já deu muita coisa, né? O próprio, falei do Pedro de Sante, o Pedro de Sante falou isso na minha defesa de mestrado. O primeiro capítulo é o tema da masturbação ao longo da obra de Freud. Ele falou, só o primeiro capítulo já dá um mestrado aqui, já ficou redondinho, né? Mas eu entendo que a Cassandra falou que por uma questão acadêmica, né, eles poderiam achar que é pouco, né? Eu entendo muito o que ela falou. E aí eu pensei um pouco, falei, poxa, o tema da pornografia, é uma coisa que eu já estava sondando, achava interessante, né? E eu estava vendo que muita gente que estudava o tema da pornografia, que não era muita gente, né? Mas dentre os que estudavam, não costumavam fazer uma correlação com a masturbação, né? Então eu resolvi fazer esse jogo, né? Explorar o tema da masturbação ao longo da obra de Freud, para depois, a partir daí, o que sair, né? Fazer alguma correlação uh, com a pornografia, especificamente na contemporaneidade, né, com a questão da popularização da internet. Né? Uma coisa é estudar pornografia na década de 80, 90, né, quando a gente tinha que ir lá nas locadoras, né, com aquele cantinho escondido, né, que ninguém podia entrar, a não ser que fosse maior de idade, ou locadoras especializadas, ou senão aquelas as bancas de jornal, né, que você descobria, não, mas tem uma banca lá no não sei aonde que o cara vende para menor de idade. Aí ia todo mundo naquela banca porque sabia que o cara vendia Playboy para gente de 13, 14, 15, 16 anos, né? Tinha essa coisa, pelo menos eu lembro disso muito bem, né? Aí, e a internet é a internet, né? Uma explosão que, né, foi um boom que mudou muita coisa, né? E aí eu falei, poxa, eu queria estudar essa passagem especificamente, né? Porque é interessantíssimo pensar. Não só. E aí, obviamente, que eu entrei num buraco, né? Entrei na toca do coelho, né? Com uma história da Alice, né? Quando eu fui pesquisar para ver essa mudança, eu descobri os números da pornografia na internet que são gigantescos, né? Isso que são números antes da pandemia, né? Depois da pandemia, nem sei o que virou, né? Mas era um terço de todos os downloads do mundo são de temas pornográficos. O acesso de sites pornográficos era um número assim que há um tempo atrás era maior que o Instagram, o Facebook juntos, né? Eram coisas assim. Os três maiores sites acessados, um era o Google, o outro era o Xvideos ou o Pornhub, alguma coisa desse tipo, né? O Pornhub, ele recebia, um pouco antes da pandemia, acho que 2019, ele recebia 28 mil acessos por segundo. Não são 28 mil acessos por hora, não são 28 mil acessos por dia, são 28 mil acessos por segundo. Isso é um número gigante, assim, né, para se pensar. Então eu entrei um pouco na toca do coelho para ver assim, o quão gigante é aquilo, né? Ah, são números que eu achei interessantíssimos, né, para se pensar, né? Bom, e aí eu falei, isso aqui tem que ser explorado, pesquisado. É uma coisa que, por mais que não seja falada abertamente, uma coisa tão explícita,
É uma coisa que a Cláudia Spadazzi, se não me falha o nome é assim, né? Ela falou: isso não é uma coisa dita, mas a gente tem que ver que a pornografia hoje faz parte da cultura. Ela faz parte da cultura, ela atravessa a cultura, né? Ninguém fica assim, ninguém diz isso a altas vozes, como o Instagram atravessa a cultura e a gente fala sobre memes, né, abertamente, né? Mas a pornografia, de um jeito velado, tem um atravessamento na cultura gigantesca, né? E aí eu falei, poxa, tem que se pesquisar isso. E aí, como é que foi, né? Aí eu comecei do começo pesquisando o que que o Freud falava sobre a masturbação. E foi, assim, um poço de tesouros, vamos pôr assim. Era muita coisa interessante, né? Umas correlações para se pensar, muita coisa, assim, que depois poderia desdobrar em algumas coisas, ficou muita coisa ruminando na minha cabeça, assim, né? Que depois poderia vingar para outros caminhos, né? Uh, mas, para a gente não abrir tanto aqui tá, e conseguir chegar em algum lugar, a conclusão que eu tirei mais primordial e mais importante foi que eu encontrei dois tipos de masturbação na obra do Freud. O Freud, não tão explicitamente, ele faz uma separação de tipos de masturbação, né? Ele fala, em um momento ele fala da masturbação ligada às psiconeuroses. Psiconeuroses a gente conhece, histeria, neurose obsessiva, né? Os tipos de histeria de conversão, histeria de angústia e neurose obsessiva. E ele fala sobre a masturbação nesses tipos. A masturbação nesses tipos, ele aprofunda no tema das fantasias masturbatórias. E aprofunda muito nisso, né? Trazendo mais importância ao tema das fantasias masturbatórias do que ao ato mecânico em si, né? O que elas atravessam, por que que tem a questão da culpa? Essa era uma pergunta gigante, né? Por que que se masturbar muitas vezes dá mais culpa do que o ato sexual em si? Você transar com alguém é menos culposo do que você se masturbar. Essa pergunta atravessou o pensamento freudiano. E ele vai depois, no Bate-se numa criança, ver que isso está atrelado às fantasias masturbatórias. Quando você está transando com outra pessoa, tem outra pessoa. Quando você está transando quando você está sozinho, né? Você está transando consigo mesmo, né? Você tem as fantasias, e as fantasias vão sempre ser de cunho edípico. E a partir daí o Freud vai pensar que vai ter mais culpa atrelada a isso, né? São sacadas assim interessantíssimas, geniais, né? E aí ele vai falar sobre, vai ter esse tipo de masturbação das psiconeuroses, muito vinculada às fantasias masturbatórias, que também tem muito mais coisa aí, mas para eu não ficar só nisso agora, um outro tipo de masturbação vai ser um tipo de masturbação vinculado às neuroses atuais. Também um tema que o Freud deu uma. Ele para de falar sobre isso depois de um tempo. Eu vi que esse assunto ainda se enrolava nos encontros da Sociedade de Viena, mesmo décadas posteriores, década de 20, década de 30, era um assunto que surgia, né? Não é uma coisa que o Freud parou de falar, mas ele nunca desacreditou, né, nas neuroses atuais, né? O Laplanche aborda isso, o Flávio Ferraz aborda isso, né? Um monte de gente, né? Uh, e aí, as neuroses atuais seriam a neurose de angústia, a neurastenia e depois ele aborda a hipocondria. A neurastenia, o Freud vai falar que o que gera a neurastenia, que é o cansaço, a fadiga, é a masturbação. A masturbação é a geradora da neurastenia. E ele vai falar, primeiro ele fala sobre isso, das pessoas se masturbarem, ele vai falar dos médicos insistirem para os neurastênicos engatarem numa relação sexual para conseguirem ter uma vida melhor, tal. E depois ele vai abordar o tema, dentro disso, ele vai abordar o tema que o problema principal não é o excesso de masturbação, mas ele vai falar que é a incapacidade de fantasiar.
a incapacidade de representar, a incapacidade de simbolizar, né, o termo que a gente quiser usar aqui. E aí, ele vai falar especificamente sobre essa masturbação, que eu defini no meu mestrado enquanto masturbação neurastênica, que é uma descarga enquanto. Que é uma masturbação enquanto pura descarga. Não tem uma capacidade de simbolização, de fantasia relacionada a ela, né? Mas é uma descarga pura. O Freud ele vai falar isso nas cartas ao Fliss, e depois ele retoma isso no texto do Dostoiévski, que ele vai falar que a masturbação é o vício primário. Essa passagem é meio famosinha, principalmente quem estuda adição, né? A masturbação é o vício primário e a partir dela todos os outros vícios são sucedâneos. Álcool, morfina, não sei o que, não sei o que lá, fecha aspas, palavras do Freud, né? Então ele traz a ideia da masturbação enquanto um vício primário. Não quero me deter aqui sobre o tópico do vício, mas sobre o tópico do primário. Então, a masturbação que eu defino enquanto masturbação neurastênica é essa masturbação que você tem da descarga como descarga, de você estar tá meio tenso e você vai lá, se masturbe, sabe, dá aquela aliviada, né? Uh, espero que tenha ficado claro, assim, essas diferenciações, né, que depois eu encontrei na obra do Freud, eu achei genial. Uma coisa é a masturbação vinculada às fantasias, que as fantasias por si só já são interessantíssimas para se pensar nas explorações, e outra coisa é essa masturbação que eu defino enquanto masturbação neurastênica, que é a descarga pela descarga, Sim, né, em que mas e a excitação secundária, a excitação sexual é uma coisa secundária ou inexistente. sim, mas por outro lado, para a pessoa se masturbar, ela precisa das fantasias, né? Senão a descarga ela não acontece no vácuo, né? Precisa de alguma cena, né? Algum estímulo. Exatamente. E é aí que eu vou no terceiro capítulo. No segundo capítulo, eu vou falar sobre as fantasias masturbatórias, explorar um pouco isso na atualidade. Mas aí eu vou trabalhar isso com a questão da pornografia, né? Da pessoa precisar de alguma coisa, já que ela tem esse empobrecimento da fantasia. Antigamente tinham o recorrer às pornografias tradicionais que a gente falou aqui, os vídeos, né, que você comprava na banca, tal. Uh, mas eu vou falar muito sobre isso, dessa vinculação do que eu defino enquanto masturbação neurastênica com a pornografia da atualidade, né? Da atualidade ser uma fantasia terciária, né? De você precisar desse auxílio de fazer essa descarga, né? Eu tenho um analisando que ele não consegue se masturbar, ou no mínimo tem muita dificuldade de se masturbar se não estiver vendo pornografia, né? Eu não estou falando aqui de um vício em pornografia. Eu estou falando aqui de uma correlação, né, que é difícil de se desfazer, né? Não estou dizendo que ele se masturba toda hora ou que ele vê pornografia toda hora. Eu estou dizendo que toda vez que ele vai se masturbar, ele precisa da pornografia junto. E eu lembro de uma vez que ele falou: olha, teve uma hora que eu estava muito tenso, queria bater uma para relaxar, só que o meu celular estava carregando num canto e o meu computador estava, sei lá, eu não estava acessível. Ele falou, aí eu não me masturbei, não consegui. Aí ele, não sei o que ele fez, se aliviou de alguma forma, e a hora que o celular tinha carregado um pouco, ele pegou o celular para conseguir se masturbar juntamente com o auxílio da pornografia, né? Essa é a sacada que você teve. É justamente uma coisa que me atravessou quando eu vi isso. Mas, pô, como é que fica isso, né? E aí, né, insisto, no segundo capítulo eu vou falar um pouco sobre as fantasias masturbatórias e tudo mais, pensando, aprofundando o que o Freud falou, com as questões da atualidade. Trabalho o Robert Stoller, né, que é um psicanalista fantástico, que eu pude me aprofundar um pouquinho mais nas ideias, né? Mas no terceiro capítulo eu vou explorar mais isso da questão da descarga pela descarga frente a essa demanda pelas fantasias. E aí a gente entra num ponto, né, Daniel, que é o seguinte: estamos na era do empobrecimento das fantasias,
né? A gente está na era da dificuldade do fantasiar, né? Isso é discutido pelo Birman, pela Marion Minerbo, pelo René Roussillon, né? Bom, dá para se pensar em alguns nomes, né? Mas eu espero que qualquer um que clinique hoje em dia tenha percebido que tem essa reverberação na clínica, né? Eu vejo muita gente falar sobre isso e pelo menos eu tenho muito essa impressão de que antigamente, né, a pessoa conseguia seguir mais numa associação livre e seguindo essa linha de representação. Hoje em dia isso não é tão simples, né? As coisas estão um pouco mais truncadas, né? Temas que o André Green abordou, que depois o René Roussillon continuou, né? E a gente tem tem uma série de pessoas que falam sobre isso no Brasil, né? Que eu fui explorar um pouquinho mais foi o Birman e a Marion Minerva. O Bierman fala sobre a era dos excessos. Estamos na era dos excessos devido à dificuldade do fantasiar, dificuldade do representar, dificuldade do simbolizar, né? Se não me engano, o termo que a Marion Minerva usa é precariedade simbólica, alguma coisa desse tipo, né? Então, eu me pus a pensar essa linha, né, de tipo, as pessoas na atualidade estão tendo uma dificuldade de simbolizar, e aí a masturbação acaba sendo uma saída possível. Só que como é necessário, falando da masturbação neurastênica, como é necessário um auxílio de fantasias terciárias, por assim dizer, a pornografia é demandada, é explorada, é aumentada e é mais produzida, né? E como consequência disso, eu fiz vamos pôr assim, uma certa inversão de um paradigma que era me colocado. Quando eu comecei a explorar isso, todo mundo me perguntava a mesma coisa. Quais são as reverberações dos excessos da pornografia na atualidade? A pornografia na atualidade é um boom, né? Você tem uma série de vídeos e você tem uma grande acessibilidade, assim, a qualquer hora você consegue acessar no celular e você tem um cardápio pornográfico imenso, né? É inacreditável. Você Mas, entra lá no site pornô, tem. Diga. sim, mas essa é a minha dúvida. A pornografia, ela não é considerada uma forma de fantasiar por esses autores que você citou? Ah, não, esses autores eles não trabalham a ideia da pornografia enquanto forma de fantasiar ou não. Eles trabalham, alguns trabalham, né? Alguns trabalham essa ideia de que a masturbação é que isso fica muito. Tem um especificamente que me fugiu o nome dele agora, que ele trabalha a ideia da masturbação enquanto método de descarga seguindo essa linha do Freud, né? O que, por exemplo, o Bierman fala que a gente está na era dos excessos, e aí, por conta de uma dificuldade de fantasiar. A partir daí, vamos ter dois métodos de descarga: ou descarga via corpo somático, ou descarga via ato, né? E eu trabalho a ideia da masturbação ser uma via de descarga, uma descarga via ato, né? Eu dei uma gaguejada porque o Birman, nem o Birman, nem a Marion Minervo falam explicitamente que a masturbação é uma via de descarga pelo ato, né? Isso quem vai falar é o autor que me fugiu o nome agora. Ah, deixa eu ver, tão chato não lembrar o nome da pessoa. É o Paulo Ritter. Paulo Ritter que vai trabalhar um pouco isso e ele fala sobre a questão da masturbação, porque o Paulo Ritter vai trabalhar a ideia das neuroses atuais, né? Então ele vai trazer essa ideia da masturbação ser um modo de descarga e dá para fazer essa correlação explicitamente da masturbação enquanto modo de descarga via ato. O,
o Bierman fala dos modos de descarga via ato, não especificamente a masturbação. Quem faz essa correlação sou eu, mas o Ritter já tinha feito, assim, né? Não tem uma grande. O crédito é dele, vamos pôr assim, né? Ah, aí todo mundo me perguntava, né? Acho que voltando um pouco, todo mundo me perguntava, me questionava sobre as reverberações dessa, desse boom da pornografia na psique. Poxa, como é que é isso? Esse boom, né? Hoje em dia, esse cardápio pornográfico, essa acessibilidade, como é que fica isso, tal? E, e eu tinha essa pergunta me atravessando o mestrado inteiro, a pesquisa inteira, né? Só que aí o que eu vou vendo é justamente uma inversão disso. Eu parei de me perguntar o que o boom da pornografia causa na psique e comecei a ver que o boom da pornografia é uma resposta frente a uma incapacidade de fantasiar, frente a uma questão psíquica. Né? Pelo menos é isso que eu argumento e desenvolvi no trabalho. Né? A ideia de, devido à incapacidade de fantasiar, simbolizar, representar, a palavra que você quiser usar aqui, faz as pessoas recorrerem à pornografia excessivamente para conseguirem ter descargas primárias, né? E aí essa ideia da masturbação enquanto um modo de descarga primário, né? Aí você me retomou, né? Essa ideia de um modo de descarga via ato, né? Lá o Paulo Ritter, né? Desenvolvendo um pouco essa questão, né? Então foi interessante porque você pegou um pouco o pulo do gato, né? Que eu me peguei pensando ao longo do É, mestrado, né? assim, eu te confesso que, assim, eu, para mim, não fica claro, por exemplo, quando alguém procura um site que você falou, né, um Xvideos, alguma coisa assim, ali tem categorias, né? Então, Sim. a pessoa clica na categoria que ela tem interesse ou põe o tipo de vídeo que ela quer ver. Isso já implica numa fantasia, em algo que está inscrito simbolicamente. Qual é o tipo de cena que ela quer ver, que ela quer se colocar? Então, eu te confesso que eu estou tentando acompanhar o teu raciocínio, né? Por isso que eu perguntei a diferença entre uma masturbação ligada ao fantasiar, outra ligada à pornografia e a descargas, né? E você citou esses autores, né, também, mas muitas vezes quando se faz essas leituras sociais dos sintomas atuais, do que muda, sempre tem muita polêmica na psicanálise, né, em relação a isso, né? Se mudou É. antigamente, né, e tal. Assim, o que eu vejo é que os pacientes hoje tendem a vir uma vez por semana. Na época dos pioneiros, né, no modelo IPA, se fazia análise 4, 5 vezes por semana. Então, o que eu percebo, por exemplo, é que sempre quando é ofertado a um paciente mais vezes por semana e ele aceita, o nível de aprofundamento no inconsciente é muito maior. E aí sim, em vez do cara falar que a sogra fez o pavê com a cobertura errada no final de semana, ele vai contar um sonho, ele vai contar uma passagem erótica, e aí você consegue ter mais material, colher mais material e se chega num outro patamar. Infelizmente, é uma proposta que hoje é vista até com maus olhos, né? Alguém que faria mais de uma vez por semana, muita gente se recusaria a fazer análise mais de uma vez por semana, mas faz bastante diferença. Então, eu te confesso que eu particularmente tenho essa dúvida até que ponto não é uma questão de da análise não estar trazendo esse material, mas não que ele não exista, né? É,
eu acho que eu entendi o que você falou. O que de fato é muito interessante para se pensar. Mas não foi bem por aí que eu estava, pelo menos, caminhando. Porque o que você falou é inegável, né, Daniel? Quanto mais assim, mais você mantém a via de pensamento, né? Eu lembro que o Renato, né, o Mezan falava muito isso, né? É a ideia de que a gente abre uma ferida e a gente vai tentando caminhar por lá. Se você faz análise de 15 em 15 dias, ela fecha de novo, e aí, né? Então, quanto mais vier, mais você vai abrindo, né? Uma coisa de ir caminhando por aí. Acho isso de fato inegável. Mas o que eu estava pensando, né? Eu estava pensando mais no pessoal que não tem essa questão do fantasiar, que não é que tem falas que divergem, que vão muito longe, mas são pacientes que não têm falas, são os famosos pacientes monossilábicos, né? Ou pacientes que podem até trazer alguma coisa ou outra, mas que o que vai, vamos pôr assim, angustiar são as questões somáticas ou dos atos, né? Do tô somatizando. Tá somatizando porque não está conseguindo simbolizar de forma alguma, né? Não tem nenhum tipo de simbolização. E aí a gente vai para as descargas via ato ou descargas no corpo, né? Pensando nesses dois modos de descarga, né? Acho que não é bem por essa coisa de um caminho mais direto da fantasia, tem a ver com isso, mas tem a ver com essa capacidade de representar, no qual você pode ter um caminho mais direto ou não. Não sei se eu estou conseguindo assim me esclarecer aqui, mas eu estou pensando por outra via. Insisto, os monossilábicos ou, né, quando a gente tem que ir por outros caminhos na análise, porque o tradicional falar, você vê que tá mais ou menos, né? Não tá indo, não tá caminhando, vamos pôr assim. Sim, E aí, diga, concordo, diga. eu concordo com você que existe um espectro de pacientes que tem de fato essa dificuldade, né, de pôr em palavras, né, por uma questão Sim, de estruturação psíquica, né, é uma dimensão subjetiva em que há, digamos, um encurtamento simbólico, né, eu concordo com você. Porém, eu não saberia te dizer, digamos, se esse é o principal, né, se o paradigma da clínica psicanalítica hoje seriam esses pacientes, ou se muitas vezes são as pessoas que têm dificuldade em falar, por recalque, por vergonha, por medo, por estarem indo uma vez por semana, ou outros fatores, né? Que acabam fazendo concluir que essas pessoas teriam um encurtamento simbólico. Na verdade, elas não têm, elas só não estão manifestando aquilo por N motivos naquele momento também, né? Então, fica aí pode para ser. colocar algo a se pensar, né? Eu estou pensando Uhum. alto aqui, não tinha nem preparado nada, mas com base no que você está me falando, né? Como é tipo um podcast, né? Um diálogo, eu estou trazendo essas reflexões, né? É o que eu acho ótimo, né? E eu acho que é para uma coisa não anula a outra, né? O que você trouxe de modo algum anula o que eu estou trazendo. Eu acho que tem essas questões, né? Ah, bom, mas não sei, eu penso muito sobre isso de qualquer modo, né, Daniel, seja pelo meu caminho, pelo seu, né, tem um atravessamento disso na cultura, né? Falei agora sobre a questão da pornografia tá atravessado na cultura, mas você vê que tem muita coisa atravessando a cultura em relação ao que o Birman define como a era dos excessos, né? Ou como a Marion em relação às precariedades simbólicas, né? Então, pode ser meu caminho ou seu, mas parece que tem alguma coisa aí, né? E aí, mas aí a gente chega num outro ponto que você falou que é interessante.
E aí, para pensar nisso, eu fui pegar as fantasias mais acessadas do pornô, né? Quais que são as fantasias mais acessadas, né? Para se pensar até nas pessoas que fantasiam mesmo e têm a capacidade de fantasiar, uma que é quase que um clichê, que desde que o Pornhub ele libera os dados, né? Desde agora eu não vou me lembrar a data, mas já fazem alguns anos que eles liberam os dados do site dos cada país, os vídeos mais acessados, as atrizes pornô mais procuradas, as categorias mais buscadas e tal, né? E desde que ele divulga, sempre está entre o top 5 do mundo a categoria MILF, né? Que MILF é uma sigla que é Mother I Would Like to Fuck, né? Mãe que eu gostaria de foder, né? Que pra gente é um Édipo escancarado praticamente, né? Então tem isso, né? Tem as pessoas que fantasiam e procuram essa categoria, isso está lá, né? Pensando nas pessoas que não fantasiam tanto, né? Primeiro tem a questão de procura muito por uma identificação brasileiro, Brazilian, né? No Brasil é uma busca muito recorrente. Uh, mas o termo mais procurado no Brasil e no mundo, o Brasil é não diferente do mundo, o termo mais procurado pelo quarto ano consecutivo é hentai, que é aqueles animes pornôs, né? Que aí eu vou defender na minha dissertação que o hentai é o cúmulo da fantasia, né? A pessoa é justamente a pessoa não ter uma fantasia e o hentai é o máximo do fantasiar. Eu não sei se você já assistiu o hentai, mas é aquela coisa quase de desenho animado, né? De corpos que desafiam a física, muitas vezes mulher com tentáculo, né? Tem umas coisas desse tipo, né? Mas aquelas coisas dos sexos acrobáticos, né? Corpos esculturais, uh, aquelas cenas chega a ser divertido, né? Que quando o cara goza, a mulher goza junto e parece uma erupção assim de um vulcão, né? Parece aqueles desenhos. Sabe o Dragon Ball, quando um socava o outro, que mostrava em câmera lenta, assim, né? Uma coisa meio. Sabe? Então, o hentai é a mesma coisa, né? Quando ambos gozam junto, é aquela, sabe, litros de esperma voando para tudo quanto é lado, né? Os dois levitam, né? Então tem essa coisa que, a meu ver, é o máximo do fantasiar. E essa também era uma pergunta que me guiava. Por que que o hentai a procura maior no mundo e no Brasil? O que que tem o hentai de tão específico, diferente de um vídeo, né? As pessoas não querem mais ver vídeo com pessoas reais, o que que acontece, né? E vídeo com pessoas reais, o fantasiar é um pouco, como é que eu vou dizer, limitado, né? As atrizes e os atores pornôs, eles são muito mais pornôs do que atores ou atrizes, né? Eles estão muito mais no campo do pornô do que no campo da atuação, né? Dizendo isso de um modo muito sossegado, né? Então não é nada. Tem um texto muito engraçado, eu achei engraçado, da Maria Ritaquel sobre a questão da pornografia, que ela escreveu se não me falha a memória, ela escreveu para o Moreira Salles e saiu num dos últimos livros dela. Ah, alguma coisa pornografia, não me lembro o título do texto, mas é da Maria Ritaquel. Que ela fala que os vídeos são horríveis e são muito falsos. E ela fala que começa aquela coisa mecânica, sabe? Aquela movimentação mecânica, e ela fala quando você vê que vai atingir o orgasmo, começa a ficar um pouquinho mais forte, sabe? Nheque, 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 nheque. E aí, de repente, tem-se um orgasmo que é quase como se você visse uma placa, você chegou a Paranapiacaba, sabe? É uma coisa bem. Você não chegou em Paris, né? É uma coisa meio, aumenta um pouquinho aqui, se chegou no seu destino, acabou, gozou, tchau, né? Então tem essa coisa das atuações, né? Que eu achei interessante para se pensar especificamente essa coisa do hentai, que também vai diretamente na tua pergunta. Tem a galera que fantasia que vai procurar o pornô?
Porra, se tem, né? E aí tem o MILF aí para condizer com isso. Só que a procura pelo hentai está muito maior que a procura pelo MILF, né? E aí como é que a gente pensa isso, né? O que que tem de diferente, né? E aí você vai ver o que que tem, por que que tem, como é que é essa questão de ser mais acessado, né? Ah, que são, insisto, né? Atravessamentos interessantíssimos. Pensando nessa coisa cultural, né? Dessa do fantasiário e do não fantasiário, né? No fundo, né? Foi o que eu caminhei na minha pesquisa, né? Uma masturbação acompanhada de fantasia e uma masturbação com uma dificuldade do fantasiar, né? Um dado que eu sempre falo e que eu acho interessantíssimo, né? Até para a gente finalizando aqui, né? Saiu uma pesquisa que o horário mais procurado o horário mais procurado do Pornhub é entre 10 e 1 da manhã. O segundo horário mais procurado do Pornhub é entre 4 e 5 horas, ou seja, no horário de trabalho. Concomitante a isso, saiu uma pesquisa na BBC, se não me engano, é na BBC, falando que aumentou enormemente o número de pessoas que estão se masturbando no trabalho, né? Então, o que está acontecendo? Não é que as pessoas, acho que pensando nisso que eu estou trazendo, não é que dá 4, 5 horas, a pessoa fica com um puta de um tesão e fala, nossa, eu preciso bater uma. É porque dá 4, 5 horas e era o horário do café, e você precisa dar uma aliviada, esticar as pernas, as pessoas estão entrando no site pornô. A média de estadia do brasileiro no site é entre 9 e 9 minutos e meio. As pessoas vão lá e se masturbam e ok, né? E se aliviam. As pessoas estão fumando menos, né? Era o horário do cigarro. Lembra 4, 5 horas que você ia fumar um cigarro? As pessoas estão fumando menos e agora elas estão indo fazer isso. E isso eu acho interessante de falar, porque no ano passado eu coordenei um congresso junto com a Cris, nossa amiga, que foi um congresso de psicanálise e sexualidades, que foi um congresso magnífico, tá? Ele está inteiro no YouTube para quem tiver curiosidade. E teve uma mesa eu falando sobre masturbação especificamente, o Alberto falou sobre pornografia em relação ao Stoller, e a gente convidou uma atriz pornô, a Lady Milf, a Daiane Gomes, que ela trouxe a fala dela. Foi um congresso magnífico. A Cris foi falar sobre prostituição e a gente chamou uma garota de programa que fez uma fala primorosa. As melhores falas foram da Lady Milf falando da vivência dela de atriz pornô e da garota de programa falando da vivência dela. Foram falas magníficas. E eu falei isso, que eu acabei de te falar. E a Diana, ela pegou e falou: Caio, você não tem noção o quanto isso é verdade. Ela atende gente no câmera privê. E ela falou: o horário das 4 às 5 é o horário que eu tenho mais fechado a semana inteira. E é assim: finge que é minha secretária aí, finge que é minha esposa que veio que não sei o quê. O cara vai lá, se masturba rapidinho, goza e pronto. Ela falou, então, esse horário que você falou de gente que faz videochamada comigo, do horário das 4 às 5 no trabalho, é gigantesco. Ela falou, esse dado é muito real. E eu achei isso fascinante, assim, sabe? Finge aí que é minha secretária. O cara se masturba com ela, e pronto, acabou. Sei lá, deve levar essa média do pornô também, que seja lá os seus 15 minutos. Eu achei isso fascinante. É um tipo de fantasia terciária, se eu posso. É um tipo de auxílio, já que só a masturbação por si, às vezes precisa de alguma outra coisa para ajudar, né? Bom, não sei se falei demais. Não, não, tá bastante interessante. Já passamos de 9 minutos e meio de gravação. Tá.
Que bom, que bom. Não foi uma masturbação tão curta assim, uma masturbação neurastênica. E ninguém poderia reclamar de ejaculação precoce, né? Pelo menos, né? Ah, então a gente teria que aguentar um pouquinho mais, né? Daqueles vídeos antigos que duram mais. E agora eu sinto assim, queria saber a tua opinião, pelo menos em Freud, e até ver isso hoje. Se você vê que há uma tentativa de psicopatologização da masturbação e da pornografia, você vê Sim. que há um diagnóstico, uma espécie de preocupação em relação a isso, porque na religião a gente sabe que tem, né? O Freud falava da ameaça de castração, né? Como algo atrelado à masturbação infantil, né? Tira a mão daí, senão eu vou cortar, né? E tudo mais. Agora, me parece, me dá a sensação que a psicanálise importou um tanto disso, não sei se de uma maneira moral, mas de uma forma psicopatológica, sabe? Eu te ouvi um pouco assim, se você acha que a masturbação é um problema, a pornografia é um problema, não ter a fantasia e ter só a descarga é um problema. Como é que você enxerga isso? Olha, sobre os psicanalistas acharem isso uma questão moral, de fato, isso dá assunto para uma série de conversas, para um podcast inteiro, uma temporada de podcast inteiro, né? Mas pensando sobre essas questões, acho que de psicopatologia e tal, né? Ah, nossa, você tinha me falado um negócio agora, falar um negócio agora até me fugiu sobre isso. Mas bom, a questão da pornografia hoje. Ah, lembrei o que eu ia falar. Eu não, você falou sobre a questão da descarga, se eu vejo isso como problema. Eu não vejo isso como um problema. Em nenhum dos casos da masturbação eu vejo como isso um problema. Mas a questão da masturbação neurastênica, que eu defino, isso vira um problema no sentido de se isso se tornar excessivo ou dependente, da pessoa precisar da pornografia, ou a pessoa só conseguir fazer as suas descargas mediante masturbação e pornografia, né? E isso eu acho que pode virar assim disfuncional, né? Causar alguma série de problemáticas. E claro que eu tenho, analisando assim, eu sei que isso vem acompanhado de uma angústia, né? Não é simples assim, né? Isso vem acompanhado de questões de angústias, né? Da pessoa precisar fazer uma descarga constante, né? Então, tudo que vai fazer tem que ter esse atravessamento, né? O problema não é se masturbar, o problema é que é difícil não ter a capacidade de representar, simbolizar, né? Isso causa angústia, né? Os excessos pulsionais, né? Isso pode vazar de outros modos, né? Isso que eu acho que pode ser uma questão. Falando de um outro ponto, né? Não sei se vai se atrelar a isso que eu estou falando, mas eu vejo que hoje tem uma certa. Sinceramente, eu não sei o tamanho disso, porque como eu estou um pouco imerso no assunto, eu não sei se eu estou um pouco numa bolha, mas eu vejo que a pornografia tem voltado a ser meio caçada, né? Eu vejo muito essa questão do vício em pornografia, né? A masturbação nem tanto, eu acho, pelo menos não tão diretamente, mas muita gente tem falado sobre essa questão do vício em pornografia. Muita gente fala que não existe, muita gente fala que existe, né? E o assunto vício em pornografia é um assunto extensíssimo, né? Que não é simplório, né? Uh, mas tem muita gente que é isso, tem muita gente que fala ipsis literis, não existe vício em pornografia. Eu também acho que isso é uma coisa questionável de se pensar. Ao mesmo tempo, eu sei de casos de gente que assistem pornografia horas e horas durante o dia, né? E se demandam disso, né? Então, não estou dizendo que sim nem que não, mas estou dizendo que é um assunto complexo, né?
Mas, independente de a gente achar uma resposta para isso, eu sinto que está voltando a ter uma certa caça a essa temática, gente falando que isso é ruim, né? Tem aquele movimento, não sei se você conhece o NoFap, movimento NoFap, que ganhou destaque há um tempo atrás. Eu acho que isso deu um boom. Surgiu nos Estados Unidos, mas eu acho que não tinha uma coisa tão grande. E se eu bem me lembro da cronologia, teve um boom quando o ator Terry Crews, o pai do Todo Mundo Odeia o Chris, o Julius, né? Ele fez um vídeo publicando, assumindo publicamente que ele era viciado em pornografia, né? Esse vídeo ainda está online, tem os seus não sei quantos milhões de views, né? E a partir daí esse assunto tomou repercussão grande. E aí teve essa coisa do NoFap, que depois chegou no Brasil, o movimento NoFap. NoFap é masturbação, né? Seria engraçado porque FAP significa masturbação, punheta, alguma coisa desse tipo, mas a origem FAP é porque é o som do masturbar. FAP, sabe? Aquela coisa, é uma onomatopeia, né? Então tem esse movimento de não se masturbar. O movimento se chama não masturbação, mas o foco é a pornografia. O que eles mais atacam o movimento no FAP é a pornografia, que fala que é ruim, tentam fazer algum trabalho científico, mas é tudo muito fraco nesse sentido, falando sobre as questões da testosterona e tudo mais, né? Mas tem um ataque à questão da pornografia, né? Eu já vi um vídeo de gente falando que a pornografia é ruim, tentar se livrar disso, né? Não assistir e tal. Então eu vejo que tem tá voltando a ter uma certa caça à pornografia que eu tenho uma sensação que ela tinha se apagado há um tempo atrás, né? Insisto que eu não sei se isso é uma coisa de quem eu estou um pouco imerso no assunto, né? Há um tempo atrás teve uma matéria, eu não me lembro o jornal, eu acho que foi no G1, que o cara até entrou em contato comigo, fez uma entrevista para ajudar na matéria, que era justamente desse retorno a questão das críticas à pornografia, o erotismo, né? Ah, e retomando esse assunto, né? Então, também eu sei que eu estou falando talvez da minha bolha, mas eu sei que isso também saiu no jornal há um tempo atrás, né? Então também não estou tão doido assim, por assim dizer, né? E eu acho que é isso. E, bom, as pessoas vão. Eu sinto que também é uma. Como é que é? É alguma coisa a ser atacado, né? Como você falou, as questões religiosas, né? Você sempre precisa de um vilão, né? Ora é o glúten, ora é a lactose, né? Você sempre precisa de alguma coisa desse tipo para ser o vilão. E eu acho que tem uma galera fazendo esse repúdio às questões da pornografia, né? E aí eu faço o discurso que eu fiz aqui hoje, de que a pornografia ela é mais defesa do que causa, né? Ela é mais tem sido isso, né? É isso que eu ia dizer. Eu entendo, eu entenderia assim e concordaria a princípio. O resto eu vou precisar pensar no que você trouxe, né? Mas que, que a pornografia ou a masturbação, elas têm a ver com uma necessidade primária, mas de alguma forma o seu excesso me parece que deriva de um fundo de angústia. E, e É, essa, e essa, desculpa. não, não, imagina, e essa angústia é o que sinaliza a ausência de palavras para dar conta de uma situação, né? Então, é um mal-estar no corpo que precisa ser aplacado através desse prazer, né? Que não é, digamos, um prazer tão relacional assim. Ele é um prazer em si mesmado, né? O sujeito com ele mesmo nas suas encenações. Então, me parece que uma vez avançando com a análise, não só nas fantasias, mas na angústia que está atrelada, né, à vida dessa pessoa que está levando ela a essa compulsão, e aí pode ser com drogas, com pornografia,
com comida, né, com tabaco, com álcool, com outras coisas. Isso pode ser tratado pela psicanálise. Agora, não quer dizer que a pessoa vai deixar de se masturbar ou de ter as fantasias dela, né? Não, não é nesse sentido, né? Mas é o que que isso nos mostra, o que que isso revela. Então, não acho que a masturbação em si no ser humano seja possível sem algum tipo de cenário fantasmático, né? Mas o que, digamos, a princípio, no meu entender, levaria a um excesso disso é uma angústia que pode ser tratada através das palavras, mas que no momento em que ela irrompe, essa dimensão simbólica não está disponível. Por isso, essa descarga, esse ato que o sujeito pode aí recorrer, né? Eu acredito que é por aí, né? Nem é propósito da análise fazer o sujeito parar de se masturbar e parar de ver pornografia. Que é isso, né? Quem somos nós para fazer isso, né? Muitas vezes é o contrário, diga-se de passagem, né? Você vê que a análise está andando porque o sujeito está vendo pornografia e está se masturbando, né? Isso é um bom sinal, muitas vezes, né? Eu acho que o que tem de atravessamento é isso, né? A questão dos excessos, quando isso irrompe outras coisas, né? Quem vai trabalhar essa questão dos vícios é a. Eu sempre recomendo ela, a Carol Bonomi. A Carol não é psicanalista, ela é. Agora, eu acho que ela é socióloga. Saiu recentemente uma edição da Cult, que chama Quem Tem Medo de Pornografia. E ela que coordenou. E aí ela vai falar sobre essa questão do vício em pornografia de um jeito muito bom, muito pensado, muito interessante. Ela é genial, assim, né? E ela que vai falar sobre essa questão de o ataque da vez, né? Retomando os pensamentos do Foucault, né? O ataque da vez tem sido para a pornografia, mas obviamente que ela não ignora as pessoas que têm uma angústia psíquica relacionada a isso, que é o que você está trazendo, né? Quando isso empaca, né? Quando isso está atrelado com outras questões, né? Mas a gente insiste que isso é mais, é mais defesa, né? Não é que a pornografia está causando horrores, né? E destruindo a família brasileira e as pessoas estão deixando de fazer, as pessoas estão deixando de se relacionar. Essa é sempre uma coisa que eu acho curiosa e que da qual eu vou discordar, né? As pessoas estão deixando de se relacionar porque elas estão assistindo pornografia. As pessoas não estão conseguindo se relacionar e elas acabam assistindo pornografia, né? Elas já não conseguem se relacionar antes, né? Não é que a pornografia fez elas ficarem no quarto e elas não conseguem ter, né? Essas pessoas sabem que transar é melhor do que se masturbar, né? Todo mundo no fundo sabe disso, né? Implica em outras coisas, né? Implica em é difícil, você tem que ter coragem, pode levar um fora, né? Pode acontecer uma série de coisas a partir daí, mas no frigir dos ovos, por assim dizer, transar é melhor do que se masturbar, né? Muito bem, então, por falar em ovos, aí vai dar fantasia de cada um se eles vão ser fritos, cozidos, né? Ou Mexidos cruz. ou crus, né? E Sim, que fique em aberto, então, né, para a gente poder desenvolver outros diálogos em torno desse tema, como você falou, parece ser algo que quase inesgotável esse assunto, né? Seria interessante até ver, já que você está ligado em estatísticas, quantas categorias pornográficas existem, né, num canal. quando eu fiz o mestrado, quando eu escrevi essa parte do mestrado, eu acho que tinha 103. 103. 103 categorias, sem contar as subcategorias. Porque aí é variante, né? Podem ter É, mesclas, né? Uhum. se não me falha a memória, eram 103 quando eu escrevi isso. Eu não lembro se foi 2000
2022 ou 2023. Ou se eu atualizei em 2024, não lembro. Agora eu não lembro, mas era uma coisa assim, uma 103, assim. Era uma coisa surreal. Você quer um vídeo pornô de um anão albino transando em cima de um cavalo sueco, você consegue, né? Muito bem. Fica aí um caminho para ser explorado e assim como é o inconsciente, né? Produz tanta coisa singular, inédita, né? Que sempre Eu, tá nos surpreendendo de alguma forma, né? Eu achei engraçado que você falou, esse assunto é inesgotável. Esta é a frase final do Freud no texto do debate sobre a masturbação. Ele escreve: Mas então paramos por aqui, porque esse assunto é inesgotável. Ponto. Pode ser minha memória falando de quando eu li esse Telepatia com Freud, não? Uma coisa assim. caso de criptominésia, então. Pode ser, pode ser. Legal, então, Caio, quero agradecer tua presença. Foi muito bom ter você aqui no canal. Quem quiser também assistam o vídeo da Cristiana Paiva, Desnudando o Sexo Pago, em que ela também traz questões aí ligadas à prostituição, psicanálise. Ela investiga também esses assuntos tabus de sexualidade humana. Eu recomendo que vocês procurem o vídeo dela aqui na playlist do Gaiata Drops, Entre tantos outros. entre tantos outros. É isso aí, pessoal. Então, para quem quiser, tiver uma sugestão de tema, entre em contato com gaiatapsi23@gmail.com ou visitem o nosso Instagram, @roismandaniel. Vamos conversando aí se você é psicanalista, psicólogo, filósofo. A gente tem vários campos de interesse, ou filósofa, ou filósofe, ou psicanaliste, né? Nós temos vários campos de interesse aqui no canal e vai ser um prazer aí recebê-los, estudar uma possibilidade de uma entrevista, de um vídeo. Então, Caio, mais uma vez, muito pelo aqui conosco e nos vemos em breve, pessoal. Um abraço. Abraço, obrigado, Daniel. Foi um prazer. Prazer. Tchau, tchau.